Um alimento hoje industrializado, por exemplo, um chocolate, coloca aí um bombom aproximadamente. Então, um bombom de chocolate, uma barra de chocolate, que seja, na sua proporção de chocolate ao leite, né? Na sua proporção de 30 a 40 gramas, tem aproximadamente umas 140 calorias, 150 calorias, tá? Vamos arredondar. Na mesma medida, se a gente pega meio quilo, ou seja, eu vou pegar aqui a melancia. Em aproximadamente, aqui eu estou falando de 30 gramas. Em aproximadamente 500 gramas de melancia, eu vou ter as mesmas 150 calorias, aproximadamente. Então aqui a gente observa que a relação caloria-grama ela é muito mais densa para o chocolate comparado com a melancia. Tendo em vista que 100 gramas de chocolate me coloca numa situação de quase 500 calorias, enquanto a melancia, meio quilo dela, me coloca numa situação de 150 calorias. Para alcançar as mesmas 500 calorias do chocolate, eu teria que comer 1,5 kg aproximadamente de melancia. Aproximadamente. Então veja o tamanho da discrepância com relação à questão calórica. E não só isso tem diferença, mas também tem diferença no quê? No que representa, né, simbolicamente esse chocolate num cenário social, certo? O elemento representativo simbólico. E por que isso é importante? Porque o chocolate ele não é simplesmente um alimento palatável, mas é um alimento que está associado a diversas esferas sociais com caráter significativo, com caráter representativo. Por exemplo, quando ocorre o período do ciclo menstrual nas culturas ocidentais, há uma demanda muito alta pelo consumo de chocolate. E a própria indústria alimentícia se aproveita muito bem disso em razão do quê? Deles entenderem que houve um apelo quanto ao consumo desse chocolate e também colocar o chocolate como um elemento quase que medicamentoso dentro de um contexto de alteração de humor no ciclo menstrual. Isso torna então o chocolate não somente um alimento palatável e agradável, mas com um caráter simbólico importante, que isso é produzido através do quê? Da nossa sociedade e cultura. E não somente isso, você também, paradoxalmente ou contraditoriamente, o chocolate como um alimento que ele é visto como um alimento engordativo ou proibido. E com base nisso, na mesma forma que ele tem uma função que caracteriza um efeito relaxante, gratificante, né? Que tem uma certa resposta que visa um alívio emocional, ele também gera uma certa ansiedade, ou melhor, ele gera uma certa sensação de culpa, porque ele está associado ao fenômeno engordativo. E aí entra um outro ponto importante que constitui o nosso cenário social e cultural, porque esse fenômeno engordativo, ele só é visto a partir de um significado pejorativo ou aversivo, porque há também, dentro de um contexto sociocultural, a própria imposição do quê? De um padrão estético baseado na magreza, certo? E além disso, esse padrão estético, ele tem um peso maior sobre quem? Sobre o público feminino. Então veja como as coisas vão se ramificando, mas através de o quê? De uma elaboração, de uma ligação importante entre vários significados que determinados estímulos nesse ambiente que são associados, que são condicionados e aprendidos têm. E aqui que funciona o processo de aprendizagem, quando a gente pensa na nossa formação de repertório e até na nossa formação de crenças e concepções ou interpretações sobre esses eventos, porque a gente associa de forma involuntária e imperceptível, por meio dessas interações socioculturais, a própria ontogênese, que é a experiência pessoal do sujeito desenvolvendo seu repertório dentro dessas interações, e a filogênese, que caracteriza as disposições biológicas importantes para que esses repertórios sejam devidamente adquiridos. E a partir dessa leitura, temos que entender as interações por meio da formação desses repertórios através da relação do comportamento com o ambiente. Então não dá para pensar diretamente
ou somente ou exclusivamente no aspecto do comportamento a partir dele mesmo ou como um elemento somente interno, como alterações fisiológicas e neuroquímicas, que isso é importante. Mas essas alterações, bem como o próprio repertório, ele é evocado por meio dessas interações que ocorrem no contexto ambiental. Essa variável independente que é o ambiente, ela exerce efeito no comportamento, que é a variável dependente, já que ela depende dessa interação com o ambiente, para que então o seu repertório seja devidamente selecionado por meio de reforços ou seja devidamente reduzido por meio de aversivos, certo? E para tanto, se faz importante avaliar o comportamento não somente a partir da sua forma, mas principalmente a partir da sua função. Função essa que corresponde ao seu valor adaptativo. Então, por mais que a gente observe que o paciente está tendo uma dificuldade quanto a um determinado tipo de repertório alimentar, um determinado alimento, um determinado tipo de situação na sua vida social, pessoal, amorosa, percebe-se que mesmo assim o comportamento continua sendo emitido. Então há uma função, há uma finalidade importante, mesmo que isso esteja causando algum prejuízo. Por isso que a gente tem que avaliar o comportamento por meio do entendimento que corresponde à sua finalidade adaptativa, à sua função, e não se ele é prejudicial ou não. Porque falar que ele é bom ou ruim não me explica o porquê ele existe, ou qual que é a razão de existir. Eu tenho que entender primeiro a finalidade, mesmo que isso esteja ocasionando algum tipo de problema, para depois então eu começar a intervir, entendendo as variáveis que controlam esse comportamento, justificada por essas razões, por essas finalidades, por essas funções. E aí, com base nisso, fica muito mais, não vou dizer fácil, mas fica muito mais assertivo que a gente consiga intervir adequadamente naqueles padrões que o indivíduo está apresentando dificuldade. E, portanto, com base nisso, esse indivíduo acaba melhorando a sua relação com aquele evento ambiental que acaba sendo um evento que o coloca em situações de risco, certo? Então, melhorando essa relação quer dizer que eu estou melhorando a maneira como ele se relaciona de forma funcional com esses estímulos ambientais e, portanto, estabelece uma resposta mais adequada que compreenda o objetivo dele ou que compreenda uma condição clínica que seja melhor tratada, melhor conduzida frente a alguma demanda relacionada a algum diagnóstico, certo? Então, quando a gente pensa num paciente com transtorno alimentar ou com obesidade, eu sei que há repertórios que correspondem a determinado quadro. E com base nisso, eu vou trabalhar em cima desses repertórios, entendendo quais são as funcionalidades, as demandas dentro desse processo. Mas para entender isso, eu preciso entender a história de aprendizagem, caso isso seja acessível à memória do paciente, e também as variáveis presentes e ambientais que mantêm esses repertórios problemáticos que geram algum tipo de prejuízo à saúde desse paciente, tá? Isso é realizado através de 3 fenômenos, sendo os 2 principais o respondente, que é a relação entre o estímulo antecedente e a resposta e o comportamento, sendo esse majoritariamente comportamentos privados, por exemplo, emocionais e crenças. Então, são basicamente os gatilhos ambientais, os gatilhos externos que levam respostas emocionalmente desconfortáveis e intensas e também que levam a situações que envolvem pensamentos intrusivos, crenças, percepções distorcidas do mundo, e até mesmo uma condição que envolve essa recorrência do pensamento que leva a uma indução quanto a essa visão mais inferiorizada, mais insuficiente sobre si. Então, são aqueles eventos que acontecem antes que levam a respostas emocionais ou cognitivas que envolvem o sistema de crenças. Já o operante se caracteriza pela própria emissão do comportamento e, portanto, o que ele produz de consequência. Então, além daquele gatilho que leva a uma resposta relacionada a um evento privado, normalmente, também pode haver o comportamento emitido publicamente, que é o que eu faço e qual que é a consequência disso. O que acaba refletindo em muitas das situações no quê? Dos fatores que mantêm determinados comportamentos que acabam sendo problemáticos, acabam sendo de risco. Então, imagine, por exemplo, um paciente que está tendo um episódio de compulsão alimentar. Houve um evento antecedente que colocou ele numa situação de vulnerabilidade através de uma resposta emocional, então um gatilho,
Isso então fez com que esse paciente emitisse o episódio como uma forma de suprimir o desconforto associado ao evento que desencadeou aquele desconforto, aquela resposta emocional. Então aqui podemos pensar, a partir dessa relação funcional, que é a tríplice de contingência, que esse paciente apresenta o quê? Apresenta um repertório, que é o de compulsão, para tentar eventualmente suprimir um desconforto demasiado que foi desencadeado por algum determinado gatilho no ambiente. Um exemplo comum que pode vir a acontecer é quando o paciente interage com um alimento que é visto como engordativo, como proibido, e isso então desencadeia o quê? Uma resposta, que é o episódio de compulsão para esse paciente em função do valor aversivo que esse alimento produz para esse paciente. Então imagine que ele tem como o elemento o chocolate, o alimento, que é visto como engordativo, tendo em vista que há um elemento na nossa sociedade que produz uma impressão que temos que ser magro, principalmente o público feminino, certo? Então, o chocolate desencadeia respostas emocionalmente, respondente, tá? Comportamento respondente, emocionalmente aversiva. Então, com base na sua história, aversiva, com base na sua história, que é a ontogênese, e também nas próprias interações sociais, que é a sociogênese, com base nesse aspecto, o que aconteceu? Esse paciente desenvolveu o repertório que é qual? Então, aqui é o estímulo discriminativo, bem como também o estímulo antecedente. Então, com base nisso, eu tenho o próprio comportamento em questão, que é a compulsão. E a compulsão, ela me favorece de que sentido? Produzindo uma consequência. Consequência essa que é reforçadora negativa, porque ela vai suprimir a experiência aversiva emocional produzida por esse alimento que tem determinados tipos de funções, ou seja, significados. Ele é engordativo, me tira do cenário de magreza, do estereótipo magro, segundo as impressões sociais, e, portanto, isso me caracteriza num cenário altamente desconfortável, reduz minha autoestima e, assim, então, caracteriza um processo de distanciamento da minha própria identidade, certo? E dos meus próprios valores, porque é a forma como o indivíduo enxerga. Seu valor, ele está única e exclusivamente baseado no quê? Baseado na perspectiva de que ele só é aceito, ele só pertence a uma sociedade, ele só é realmente alguém que se caracteriza como aceito se ele estiver dentro do estereótipo de magreza. Caso ele consuma alimentos que estão definidos como contrário ao estereótipo de magreza, automaticamente esse paciente se sente dentro de uma esfera estranha e, portanto, emite um repertório que é esse que ele desenvolveu a partir de esferas que foram desenvolvidas durante a sua história de aprendizagem, para então lidar com essa experiência aversiva que ele acabou desenvolvendo perante ao consumo desse alimento ou perante ao significado desse alimento. Então veja como as coisas vão se ligando e a gente tem que trabalhar com melhorias que compreendam a forma dele se relacionar com esse evento, que é essa reavaliação, e assim como também melhorias que constituem o quê? Aumento da capacidade de tolerar o desconforto, certo? Porque o desejar o chocolate compreende, segundo a perspectiva dele aprendida dentro do contexto social, uma certa imoralidade, uma certa fragilidade, uma fraqueza. E nisso ele tenta então o quê? Buscar controle sobre o desejo, sobre as sensações, o que acaba refletindo em uma luta perdida, já que você não controla o que você sente nem o que você deseja. Você controla o que você faz e a maneira como você lida com esses impulsos. Perfeito? Impulsos esses emocionais e biológicos. E como você pode reavaliar aquela circunstância, também pode ser modificada. Mesmo que você sinta desconforto, eu ressignifico a maneira que eu avalio o estímulo em questão e ressignifico o meu próprio desconforto. E, portanto, isso traz uma nova forma de me relacionar, mudando a função do estímulo e mudando a função do comportamento nesse cenário, evitando assim que haja os episódios correspondentes aos de compulsão alimentar.